Hoje, 18 de dezembro, estamos em Loures com o deputado municipal Bruno Nunes, do PPM, para mais uma das crónicas que vão sendo habituais, mensalmente. E hoje, que tema nos traz, Bruno Nunes? Antes de mais, boa tarde, ou bom dia, boa noite, e obrigado uma vez mais à Loures TV por acompanhar o trabalho que é feito na Assembleia Municipal e neste caso em concreto com o Partido Popular Monárquico. Hoje, e como estamos a chegar à altura do final do ano, a falar do orçamento para 2019 e as grandes opções do plano, muito focado naquilo que será a política fiscal que foi adotada para o município para 2019, adotada pelo Executivo, validada pela variação e posteriormente também aprovada na Assembleia Municipal. Depois queria falar um bocadinho acerca de uma celeuma que se tem levantado muito nas redes sociais e que já criou alguns abaixo-assinados com 20 e qualquer coisa mil pessoas, que têm a ver com o encerramento da farmácia do Hospital Beatriz Ângela, que eu acho que é importante esclarecer e desmistificar aqui algumas questões políticas que andam à volta deste assunto e algum aproveitamento político até que está a ser feito sobre uma situação que não deveria ser aproveitada. E essencialmente seria focado nestes dois temas que hoje faria a intervenção. Ok, então comecemos. Em relação ao orçamento, o PPM votou contra, e quer no orçamento, quer na política de fiscalidade nós estivemos contra, e por uma razão simples. Nós achámos e fizemos uma interpretação que um dos maiores orçamentos que o Conselho teve até hoje, não é o maior, mas é um dos maiores orçamentos que o Conselho teve até hoje. Estamos a falar de aproximadamente 133 milhões de euros que estão disponíveis. Nós consideramos que toda a política fiscal que foi afeta a este orçamento poderia ter sido melhor estruturada e em benefício essencialmente daquilo que é a população. Se não vejamos, nós temos este ano, fruto das transações que foram feitas, fruto da especulação imobiliária criada na área metropolitana de Lisboa, tivemos um aumento significativo daquilo que foi o encaixe através do imposto do IMT. Isso poderia ter permitido ao Executivo dar um sinal à população de, obtendo receitas extraordinárias, e que acreditamos, tal como o Sr. Presidente da Câmara disse, que não será um imposto que dará este retorno para sempre, mas aproveitando esta janela de oportunidade deste ano, termos um impacto tão grande a nível do IMT, isto poderia ter dado a possibilidade de facto sermos mais benevolentes naquela que era a aplicação do IMT. Acho que a redução do IMT das 3 milésimas, eu na altura na intervenção que fiz na Assembleia Municipal até foi benevolente, porque acabei por dizer 3 décimas, por isso até estava a ser simpático com o Executivo, mas foram 3 milésimas que foi a redução do IMT. Não é mais do que uma operação de cosmética para poder fazer uma comunicação constante, dizer todos os anos baixamos. Porque se formos fazer as contas ao que isto representa no orçamento familiar... Mas o Executivo falava que o IMI tinha também esse outro segmento que era do IMI familiar. Defendia um bocado que... É verdade que existiram aqui algumas operações de cosmético, o IMI familiar, também o IMI destinado aos bombeiros residentes no Conselho. Obviamente existiu aqui vontade política de fazer alguma coisa, mas eu acho que esta vontade política foi muito retraída, porque a determinada altura no debate o Sr. Presidente inclusive dizia, mas o que o PPM está a propor é que durante um ano se baixe os impostos e depois no próximo ano, se tivermos que aumentar, então lá vamos nós aumentar outra vez. Sim, é exatamente isso. Tenho a coragem de assumir que durante um ano permitimos aliviar a carga fiscal às famílias e que no ano seguinte, se tivermos que aumentar, que tenha a coragem de o fazer. O que o Executivo não quis foi ficar com o ânus de, sabendo que no próximo ano à partida não terá o IMT de retorno que tem este ano, no próximo ano teria que aumentar o IMI, e não quer ficar com o ônus de foi o Presidente Bernardino Soares ou foi o PSDB que aumentou o IMI. Agora, o que eu acho, se formos perguntar a qualquer família do Conselho, prefere ter um ano em que reduz mais, correndo o risco no ano seguinte ter que aumentar, ou prefere manter tudo na mesma? E toda a gente vai dizer, olha, se só dá para aliviar um ano, então pelo menos esse ano que mude, não é? Pronto, por isso eu acho que em relação ao IMI poderíamos ter sido muito mais ousados. A proposta do IRS foi o que foi, a discussão na Assembleia Municipal foi a que foi, já se sabia que não existiriam grandes mexidas, nós continuamos a ser um dos municípios com a maior taxa de IRS na área metropolitana de Lisboa, e aí também poderíamos ter sido mais ousados, porque este ano
Toda a captação de impostos é muito elevada. Estamos a falar no valor dos 133 milhões, tudo aquilo que é retorno de impostos, estamos a falar de cerca de quase 10 milhões. E há aqui um valor que poderia ter sido mais estruturado para que se desse um sinal à população de que de facto existe melhoria, aproveitar a conjuntura neste momento para podê-lo fazer. Chegando ao imposto da derrama, que é o imposto tributado em cima das empresas que estão no Conselho, sobre os lucros das empresas, que está no 1,5%, nós temos uma falta de visão no Conselho, nós parece que aqui no Conselho temos uma dificuldade extrema de aceitar investimento no Conselho. Se alguma empresa, como o Sr. Presidente do Executivo diz, mas alguma empresa vai tomar uma decisão de vir para o Conselho de Dores porque tem 1,5%, ou porque tem 1%, ou porque a derrama não está a ser aplicada. Eu considero, quando estamos a falar dos grandes grupos económicos, esta situação é uma situação que ultrapassa por completo a ponderação de estar ou não estar no Conselho de Dores. Se calhar é muito mais ponderável estar junto da A8, estar junto das saídas da CREL e ter aqui outras questões de ponderação. Agora, quando estamos a falar das startups e quando estamos a falar de uma empresa que acabada de criar, para além dos IVAs, tem IRCs ao final do ano e que chega ao final do ano, sobretudo aquilo que faturou, se calhar 43% ou 44%, são de impostos para reverter a favor do Estado. E quem está a tentar criar um negócio, no meio destes impostos todos que já são tributados pela autoridade tributária, ainda temos este imposto por cima colocado pela autarquia local, que não consegue ter a visão de captar novos investimentos, ao contrário dos municípios aqui à volta que nós vemos claramente, o exemplo de Oeiras, o exemplo de Cascais, que fazem captação de investimento para o município. Porque é que será que as grandes empresas, quando querem criar polos tecnológicos, estão estacionadas no outro lado? Porque em faturações de milhões, o 1,5% é dinheiro. Não há visão empresarial para trazer mais empresas para o Conselho. E diz, mas a direita defende que venha mais empresas para o Conselho para beneficiar os empresários. Não, porque ao trazer mais empresas para o Conselho, trazemos mais postos de trabalho para o Conselho, trazemos outro tipo de oportunidades de vida para as pessoas que aqui residem. E isso gera outro tipo de impostos e gera uma atividade social diferente naquilo que é o município. Por isso, nós votámos contra, principalmente pela questão da fiscalidade. Mas depois, porque percebemos que este retorno que existe aqui da fiscalidade, nenhum dele é para fazer investimento no Conselho. Os grandes investimentos no Conselho estão assentes em cima dos fundos comunitários e em cima dos empréstimos bancários. Ali é que está, ou seja, os 20 e qualquer coisa milhões que vão ser aplicados em grandes investimentos durante o próximo ano, não vem, ou seja, nós estamos a pagar impostos não para a melhoria da qualidade de vida, mas para manter aquela que é a estrutura orgânica do município. E a estrutura a nível de funcionários e custos operacionais com o município. E eu não concordo com isso. Os impostos têm que servir para fazer alguma evolução, não para estarmos a captar impostos e não fazermos evolução em cima disso. A estrutura do município, a despesa é muito elevada, as receitas são curtas, porque aquilo que não advém de uma proveniência de transferências diretas do Governo vai estar através de fundos comunitários e através de empréstimos. E, obviamente, olhando para este panorama, a nossa resposta como Partido Popular Monárquico é que o orçamento tinha que ser chumbado. Acabou por não ser chumbado, foi a abstenção do PS ditou a viabilidade do orçamento. Eu agora vou-lhe dizer uma coisa que eu acho que é um assunto que não foi debatido na Assembleia Municipal, mas eu acho que é um dos problemas da forma como o Código de Processo Administrativo determina a composição das Assembleias Municipais. E isto eu tenho certeza que vai gerar aqui muito problema. Este orçamento foi aprovado por uma quarta grande bancada que existe dentro desta Assembleia. Não está com folha à frente a dizer o nome do partido, mas que determina a aprovação deste orçamento, que se chamam presidentes de junta de freguesia. Aquele núcleo que se senta ali, de 10 presidentes, age numa forma concertada, e nós tivemos aqui declarações por parte de presidentes a dizer, mesmo que o meu partido tivesse uma opinião diferente, os benefícios que este orçamento traz aos meus fregueses levam-me a aprovar. Eu acho que isto cria uma promiscuidade na política um bocadinho estranha. Porque ninguém coloca em causa a legalidade da representatividade de um Presidente da Junta. Estão aqui por pleno direito. Estão aqui por inerência. Não foram eleitos.
mas têm o mesmo direito que eu, e o direito deles aqui é exatamente igual ao meu, consagrado pelo Código de Processo Administrativo. A lei claramente refere isso, e para que fique bem claro, porque é o seu problema que isto vai dar com os meus colegas presidentes de junta. Mas não lhe parece um bocadinho promíscuo que tenha capacidade de votar num orçamento que interfere com o seu orçamento? O orçamento que a Junta de Freguesia vai gerir é o orçamento que está aprovado na delegação de competências e no acordo que existe de delegação de competências entre o município e as juntas de freguesia. São 10 votos. É fazer as contas. Se aqueles 10 votos votasse cada um no seu partido, se não existissem estas compensações para as juntas de freguesia e esta delegação de poderes, nós ouvimos os presidentes da Junta de Freguesia do Conselho de Loures a dizer: nós, quando vamos à reunião da Associação Nacional das Freguesias, os nossos colegas estão entusiasmadíssimos com aquilo que vai ser a delegação de competências por lei. Atenção, delegação de competências por lei, através daquilo que aí vem da lei da descentralização, da lei 50. Sim, sim. Ok? E nós, em Loures, temos muito mais competências porque estamos preocupados se não vamos perder algumas das competências que neste momento já foram delegadas. Se nós pensarmos um bocadinho, o que tem acontecido é que, no meu entendimento, este orçamento tem sido comprado pelo Executivo aos presidentes de junta. E são muitos milhões, porque o orçamento das juntas todos os anos aumenta, as competências das juntas todos os anos aumenta. Mas nos primeiros tempos foram diminuídos os valores. O do ano passado, eu só cá estou Sim. ainda só votei 2. O do ano passado foi aprovado porque claramente a CDU precisava dos votos, pelo menos da abstenção do PS. O PS, estrategicamente, inteligentemente, beneficiou então os seus fregueses. E beneficiando os seus fregueses através das juntas de freguesia, fez um contrato fantástico para as suas juntas de freguesia. E este ano ainda melhorou. Sim. E por isso, a estratégia do PS, eu faria o mesmo. Agora, vamos explicar à população o que é que aqui está. Vamos explicar à população que este orçamento não foi aprovado. Vamos ver se percebemos. Foi aprovado pela Assembleia, mas foi aprovado essencialmente pelo negócio das juntas de freguesia. Nós publicámos uma notícia em que deixámos isso muito claro, que o PS viabilizava o orçamento em função dos apoios que tinha conseguido para as juntas. Agora, eu tenho muitas dúvidas, não da legalidade da posição adotada, porque essa não tenho dúvida nenhuma, é legal. Sim. Todos os presidentes de juntas estão aqui por direito próprio, não existe aqui nada que seja estranho àquilo que é a lei, mas faz-me muita confusão, e acho que alguns dos seus presidentes de junta deviam ter cuidado com as declarações que preferem na Assembleia Municipal, ou dizer que aprovam porque estão a ser beneficiados com isso, porque eu aí já tenho dúvidas de levantar aqui alguma constitucionalidade em relação à norma. Porque a partir do momento em que eu voto o orçamento que se refere àquilo que eu vou exercer durante o próximo ano e as competências que me são atribuídas, eu não sei se não existe aqui alguma incompatibilidade de funções. Legalmente não existe, isso que fique claro, não estou a levantar aqui nenhum problema. Eticamente será outra questão, também não vou criticar a ética dos meus colegas, porque os meus colegas só agiram de acordo com aquilo que a lei lhes dá. Eu acho é que o problema está na lei, não está aqui na Assembleia Municipal de Loures. Acho que o problema está na lei. É um facto e é constante que há pessoas que, quando estão ligadas a determinadas entidades para as quais vai ser aprovado um determinado subsídio, por exemplo, se escusam no voto. Pronto, mas aí existe claramente a questão da incompatibilidade. Aqui, que fique bem claro, não considero que nenhum dos meus colegas deputados municipais, na qualidade de presidentes de junta, aqui com inerência, que estejam a incumprir no que quer que seja, não estão. Não considero que exista aqui alguma incompatibilidade de funções deles. Não existe nada legal em relação a isto. Nem é ético, porque eles estão a aproveitar aquilo que a lei determina. Acho que é completamente clara a posição deles. Eu acho que isto é um assunto para fora do Conselho de Loures, o legislador pensar, porque quando estivermos a falar em municípios que existem neste país, que têm 30 deputados municipais e 40 freguesias, a decisão não é dos partidos que foram eleitos para aquele órgão, mas sim das juntas de freguesia. Sim, sim. E isso eu acho que subverte o facto de nós, quando vamos às eleições, às autárquicas, nós estamos a eleger 3 órgãos diferentes. Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. E isto subverte a votação. Queria só deixar essa... Sim, mas se calhar também teríamos que pensar em que o Executivo Municipal tem que, tal como nas Assembleias de Freguesia, tem que partir da Assembleia Municipal e não serem 2 órgãos que se chocam. Mas isso é uma reestruturação mais... que neste momento não tem um conflito de interesses claro. Não é tão óbvio como os presidentes de junta de freguesia virem à Assembleia Municipal aprovar o seu próprio orçamento.
e a sua própria delegação de competências. E aquilo que, porque nós podemos dizer, mas o contrato de programa com as juntas de freguesia, o contrato foi feito fora daqui e foi negociado fora daqui. É verdade. Mas o que é que determina que aquele contrato com as juntas de freguesia é válido? O orçamento municipal. Se o orçamento municipal for chumbado, aquilo que foi acordado acerca da delegação de competências e transferências de valores em relação a isso. Sim, mas há acordos políticos que viabilizam o orçamento e estão na base desses acordos, esses aumentos de O que eu estou a querer dizer aqui é que, claramente, por muitas intervenções que se tenham nesta Assembleia, a decisão final passa pelos partidos, sem dúvida nenhuma, mas eu não tenho a mínima dúvida, e vamos ver se ao longo deste mandato não teremos alguma surpresa, de se algum dos partidos considerar que existe alguma questão relacionada com as juntas de freguesia, que não deve ser assim, se aquela bancada não se unirá e não votará em uníssono. Nós já tivemos essa situação aqui no ano passado, que presidentes de junta não cumpriram o sentido de voto da sua própria bancada, porque o orçamento para a sua junta de freguesia o beneficiava. Já tivemos isso no ano passado. Houve uma abstenção, não é? Não vou falar, basta verificar, mas pronto. Por isso, em relação ao orçamento, eu acho que o orçamento, obviamente fiz e tive tempo de fazer a provocação ao Presidente Bernardino Soares em relação aos fundos sociais europeus, e há aquilo que é a disparidade entre a posição da CDU em umas áreas quando está na esfera governativa e quando está aqui. Obviamente que concordo com ele e também lhe disse, deve aproveitar os fundos sociais europeus. Eu só acho que a CDU, e neste caso o Partido Comunista Português, não deve levantar a bandeira anti-Europa para tudo e mais alguma coisa, e não louvar, não é não aproveitar, aproveite os fundos sociais europeus, mas louve a Europa e que diga, é fruto da Europa que eu no próximo ano vou brilhar com os investimentos que vou fazer neste Conselho. É fruto da Europa, é fruto da banca que eu no próximo ano, esse papão da banca, não é? Esse diabo que é a banca e que é o Fundo Social Europeu, que são os fundos sociais europeus, vão ajudar o Presidente Bernardino Soares a fazer um ano de 2019 muito tranquilo, com um orçamento fantástico. Por isso eu não lhe digo que não aproveite, nem a banca, nem a Europa, até porque a banca, tiro o chapéu, muito se deve ao trabalho que ele fez a retomar a credibilidade do município junto da banca, mas depois tenha a coragem de assumir e dizer, sim senhor, olha, serviram para alguma coisa, estão em prol da população, não seja só o bota abaixo, era só isso. Ele tentou, porque o Presidente Bernardino Soares é um dinossauro da política, ele é novo como eu, mais uns aninhos eventualmente, eu acho que ele é mais velho que eu. Mas ele anda aqui há muitos anos, sabe muito disto, e por isso ele tentou claramente passar a imagem de mas está-me a dizer que eu não devo aproveitar o dinheiro que nos dão. Não, aproveite. Agora diga claramente, aproveitei porque a Europa nos ajudou. Diga às fontes. Pronto, é só isso. Mas isso aí ainda há uma auditoria que nunca chegou a ser pública e que foi muito ameaçada, mas essa auditoria sobre a gestão anterior nunca saiu. Um dia havemos de saber porquê, mas até agora não. Isto parece quase aqueles miúdos na rua, não é? Se me bates, olha que eu chamo os meus amigos, olha que eu chamo os meus amigos, mas depois os amigos nunca aparecem. Vamos ver. Ok. Passemos então. Ok. Em relação ao Hospital Beatriz Ângelo e à farmácia. Eu vou trazer este assunto hoje por uma razão simples. O Hospital Beatriz Ângelo é uma PPP, ou seja, é uma parceria público-privada. Esta minha intervenção hoje acerca deste assunto prende-se com o facto de isto é fácil atirar ou tentar atirar areia para os olhos das pessoas, essencialmente dos munícipes, numa lógica de lhes dizer os políticos não fazem nada e depois aparece um político que diz eu até faço, olha aqui eu fiz, e puxar aqui aos galões de alguma coisa. E o que é que eu quero dizer com isto? A Assembleia Municipal de Odivelas, mesmo aqui ao lado, não sei se em forma de recomendação, se em forma de proposta ou de moção, mas emitiu um documento que nos fez chegar com uma tomada de posição contra o fecho do Hospital Beatriz Ângelo. Da farmácia do hospital. Da farmácia do hospital. Ora bem, ponto número 1. A decisão do fecho da farmácia do hospital é por decreto. Ok? E estamos a falar de um decreto emitido numa altura em que o Governo é PS. A Câmara Municipal de Odivelas e a Assembleia Municipal de Odivelas é a maioria PS. Absoluta. Pronto. Vir dizer, nós somos contra o fecho da farmácia. Expliquem à população que o fecho da farmácia tem a ver
com uma lei geral que determina o final das farmácias comunitárias dentro do Serviço Nacional de Saúde. Lei essa que, muito bem, o Governo, PS, está a executar e a dizer a lei é clara e existe. E o que a lei diz é que, finalizado que esteja o contrato de aluguer ou de cedência de espaço ou de exploração do espaço, finalizado que esteja, não existem condições para que estas farmácias comunitárias continuem a funcionar dentro do Serviço Nacional de Saúde. Já não existe nenhuma no país. A única que existe atualmente é no Hospital Beatriz Ângelo. Okay. E que termina o seu contrato no dia 1 de abril de 2019. E não é mentira. Por isso, no dia 2, tem que fechar. E a população dirá, mas vão fechar um serviço fundamental que é importante. Mas isso é outra questão. Eu sou contra o fecho da farmácia. Mas aquela farmácia também tem que ter outras regras. Porque o facto de nós termos aquela farmácia ali significa que outras farmácias à volta, muitas fecharam e outras tiveram problemas graves. O que cria que as farmácias de proximidade para os mais idosos, porque nem toda a gente tem carro para deslocar ao Beatriz Ângelo, tenham tido vários problemas. Mas eu nem estou a discutir agora o posicionamento da farmácia. A minha questão aqui é meramente política, ou seja, eu sou contra o fecho da farmácia, mas sei que por decreto não posso fazer. Por isso eu acho que é irresponsável, politicamente, vir para uma Assembleia Municipal e votar uma moção disto e daquilo contra a farmácia, porque isto é tirar olhos para a população. Porque depois, entretanto, nós vamos visitar a página da farmácia do Hospital Beatriz Ângelo e a própria farmácia diz: a Assembleia Municipal de Odivelas votou contra. E as pessoas ficam confusas. Mas a Assembleia Municipal de Odivelas não tem poder nenhum para fazer isto. O que a Assembleia Municipal de Odivelas tem poder para fazer é emitir uma recomendação ao seu Presidente de Câmara, que é PS, e ele que prove a sua capacidade de influência junto do Governo para tentar resolver o problema. Pois, mas isso já nem com a linha amarela mas resultou, isso não vai resultar com a farmácia. O que eu acho que, agora, esquecendo Odivelas e voltando a Loures, o que eu acho é que Loures tem sido demasiado prejudicado nos últimos tempos com diversos serviços fundamentais. Foi a Caixa Geral de Depósitos, foi os Correios, a farmácia, etc. E isto tem demonstrado que quer Loures, quer Odivelas, não é uma questão de ser PS ou de ser CDU. É uma questão de quem está à frente dos executivos municipais, está com pouca importância de pressão junto do Governo Central, independentemente da geringonça. Porque o Governo tem tomado decisões em relação a Loures, de fecho de serviços fundamentais para a população, e não existe a capacidade de fazer pressão deste lado junto do Governo Central. Sim, isso nem é Odivelas nem em Loures. Pronto. Concluindo, esta questão da farmácia, sou contra o fecho da farmácia. Qualquer farmácia que feche, acho que é um serviço que se está a tirar à população. Ainda para mais ali à saída das urgências, etc. Sai-se às tantas da manhã. Agora diga-me uma coisa. Onde é que se vai Porquê é que comprar? a Associação Nacional de Farmácias não toma uma posição acerca disto? Porque a Associação Nacional de Farmácias tomar uma posição acerca daquilo que se passa com a farmácia do Hospital Beatriz Ângelo, vai ter as outras farmácias todas à volta a dizer que não estão muito satisfeitas com isso. Porque as farmácias aqui à volta não estão muito interessadas que a farmácia do Hospital Beatriz Ângelo continue aberta. Por isso, sejamos politicamente honestos. Nós não temos, sou contra, mas nós, Assembleias Municipais, não temos capacidade de revogar esta norma, não temos capacidade de fazer o que quer que seja. A Assembleia Municipal não tem capacidade de fazer pressão sobre a Assembleia da República, ou sobre o Ministério, ou sobre a tutela competente, sobre o que quer que seja. O que a Assembleia Municipal pode fazer, porque a Assembleia Municipal é um órgão de fiscalização do Executivo Municipal, o que a Assembleia Municipal pode fazer é solicitar ao Sr. Presidente da Câmara que faça alguma pressão sobre as entidades competentes. Mas vamos ser honestos, o Sr. Presidente da Câmara também não tem competência para dizer que a farmácia vai fechar ou que vai ficar aberta. Não tem competência. A lei é clara e já fechou farmácias pelo país todo. Só ainda não fechou em Loures. Era apenas isto e para clarificar a situação política.